Bom, geralmente, quando a imagem do universo vem à mente, a expectativa é de algo super cheio de ação, né? Tipo, impérios intergalácticos, possibilidades infinitas e tudo mais. Com certeza. Aquela coisa meio ficção científica. Exato. É como se a gente recebesse o convite VIP para a mais épica e badalada festa já organizada em toda a história do cosmos. O endereço está correto, a música deveria estar estourando as caixas de som. E as luzes parecem estar acesas, né? Afinal, a estrutura do salão principal é absurdamente gigantesca e bilhões de anos mais antiga que o nosso próprio sistema solar. Pois é. Mas aí o passo é dado para dentro do salão e, bom, nada. O lugar está completamente vazio. A única coisa que dá para ouvir reverberando pelo espaço é o eco solitário dos próprios passos. É assustador quando você para pensar na escala disso tudo. Muito. Porque se o universo tem quase 14 bilhões de anos e tem trilhões de planetas habitáveis por aí, esse silêncio não é só um detalhe curioso, é um vazio meio aterrorizante. Que é exatamente o que a ciência chama formalmente de o paradoxo de Fermi, sabe? Porque a matemática diz que a vida deveria estar literalmente em todo lugar, mas a observação prática, o que a gente vê de fato, não mostra absolutamente ninguém. Então, a nossa missão nessa imersão profunda de hoje é justamente destrinchar esse mistério. E para isso a gente não vai ficar apenas no reino da filosofia ou daquelas conversas de bar. Não mesmo. A gente tem um material bem pesado para analisar hoje. Sim. Nós vamos abrir os arquivos de dados militares do Pentágono, analisar os relatórios recentes do escritório AARO sobre anomalias no nosso espaço aéreo, cruzar isso com astrofísica de ponta. Tem também modelos climáticos planetários e publicações do Instituto SETI. Isso. E até mergulhar naquelas teorias, assim, as mais obscuras e paranoicas da biologia que a gente encontrou em listas do Gizmodo e da Wikipedia. A ideia aqui, para quem está acompanhando a gente, não é apenas procurar homenzinhos verdes, sabe? É tentar entender quais são as reais chances de sobrevivência da própria humanidade a longo prazo, né? Exatamente. Mas, para entender o peso desse silêncio todo, a jornada precisa começar com a matemática que torna essa ausência tão ensurdecedora. Com certeza. E a história clássica para isso nos leva de volta a 1950. O físico Enrico Fermi, que foi vencedor do Prêmio Nobel, estava lá a caminho do refeitório no laboratório de Los Alamos. Um dia normal de trabalho. Sim, um dia super normal. E a conversa casual com os colegas cientistas na época era sobre relatos de discos voadores, que era o assunto do momento. E foi bem aí, no meio do almoço, que ele soltou a famosa pergunta, né? Ele virou e disse: "Onde está todo mundo?" Pois é. Ele fez uns cálculos rápidos ali de cabeça mesmo. Ele considerou a idade da Via Láctea, a imensidão absurda de estrelas e o tempo necessário para uma civilização desenvolver viagens espaciais. E a conclusão dele foi brutal, se a gente for pensar. A Terra já deveria ter sido colonizada ou, pelo menos, visitada dezenas de vezes até agora. Exato. E anos mais tarde, o astrônomo Frank Drake tentou formalizar esse questionamento com o que ficou conhecido como a equação de Drake. É tipo uma fórmula que multiplica a taxa de formação de estrelas pela fração de planetas habitáveis. Aquela coisa de ir afunilando as probabilidades, né? Isso, até chegar na fração de espécies que de fato desenvolvem tecnologia de comunicação. Mas o grande problema dessa equação é que as últimas variáveis são um completo chute. Sim, ninguém tem a menor ideia. Ninguém sabe a probabilidade real da vida se tornar inteligente. É por isso que pesquisadores modernos, como o físico Geoffrey Landes, decidiram meio que abandonar a biologia e focar na dinâmica pura da expansão matemática. Sim, ele publicou um artigo brilhante sobre a teoria da percolação. E olha, ok, vamos desempacotar isso, porque eu li essa parte do material e confesso que a minha mente deu um nó. É meio complexo mesmo de início. Porque se uma espécie alienígena tem a tecnologia necessária para cruzar as estrelas, por que raios ela simplesmente pararia? Tipo, o crescimento exponencial não faria com que eles preenchessem a galáxia inteira de qualquer jeito, igual um vírus se espalhando? Então, aí que tá. Esse é o erro clássico de premissa que o Landes aponta. A gente assume que um império galáctico seria sustentável.
mas ele aplica as leis da física real nessa teoria. Viagens interestelares não são tipo pegar uma ponte aérea, né? Não, longe disso. Elas exigem uma quantidade colossal de energia e tempo. Devido à velocidade da luz, a comunicação entre uma estrela e outra demoraria décadas ou até séculos. Nossa. Isso significa que qualquer nova colônia espacial seria forçada a desenvolver uma cultura completamente independente da civilização original logo ali nos primeiros anos. Não existe como manter um controle centralizado. Entendi. Então a colônia vira, na verdade, um mundo próprio, com seus próprios problemas e sua própria política e cultura. Exatamente. E aí entra a matemática da percolação. Pense disso como um incêndio florestal. Se as árvores estão muito distantes umas das outras, o fogo simplesmente apaga, né? Sim, não tem como espalhar. Mas se estão muito próximas, a floresta inteira queima super rápido. O Landis diz que a expansão galáctica tem uma probabilidade matemática baseada nisso. Tá. Algumas culturas que são colonizadas vão ter aquele impulso, aquela vontade de continuar se expandindo. Mas outras vão preferir ficar em casa, cuidando do próprio planeta. Uma mistura de civilizações exploradoras e civilizações caseiras, digamos assim. Isso. E quando se roda essa probabilidade num modelo computacional da nossa galáxia, o fogo da colonização não queima a floresta inteira. Ele avança em agrupamentos imensos, claro. Os famosos clusters da teoria. Exato, os clusters. Mas ele deixa para trás o que eles chamam de vazios gigantescos. São áreas inteiras da galáxia que nunca foram tocadas, simplesmente porque as colônias ao redor decidiram parar de explorar. Elas não quiseram ir mais longe. Nossa, então a grande revelação da teoria da percolação é que a gente não precisa de uma regra mágica onde todos os alienígenas pensem igual. Perfeito. Resolve aquela falha da uniformidade de motivos. Claro, o universo pode até ter impérios imensos, mas a Terra pode estar simplesmente ilhada bem no meio de um desses gigantescos vazios não colonizados. Tipo uma zona rural esquecida da Via Láctea. Um pedaço de floresta intacto que o fogo nunca chegou a alcançar. Faz total sentido do ponto de vista espacial, mas eu acho que tem um buraco nessa lógica. Porque mesmo se o nosso sistema solar estiver isolado em um desses vazios, a gente ainda tem telescópios superpotentes. Sim, a gente observa o cosmos o tempo todo. Então, a gente não deveria, ao menos, captar os sinais de rádio cruzando o espaço? Ou detectar, sei lá, a poluição infravermelha dessas áreas superpopulosas? Por que o vazio é totalmente silencioso? É uma ótima pergunta. Porque talvez o problema real não seja a distância, talvez seja o tempo. Tipo, e se as civilizações simplesmente não durarem tempo suficiente para conseguir fazer esse contato? E é aí que a gente faz a transição para uma das ideias mais sombrias da astrofísica, que é o grande filtro. Essa teoria me arrepia. É bem densa mesmo. A teoria sugere que existe uma barreira evolutiva ou tecnológica tão, mas tão extrema que quase nenhuma espécie no universo consegue ultrapassar. E os modelos climáticos atuais mostram exatamente que tipo de barreira poderia ser essa. Ah, o estudo do astrofísico Adam Frank, que estava nas nossas fontes, entra bem aqui, né? Sim, exatamente. Ele decidiu modelar matematicamente o que acontece com qualquer civilização que se torna o que ele chama de intensiva em energia. Certo? O que o Adam Frank fez foi pura teoria de sistemas dinâmicos. Não importa se a espécie alienígena tem escamas, se tem tentáculos ou se anda sobre duas pernas. Se ela precisa construir indústrias e crescer, ela vai ter que extrair recursos planetários. Não tem escapatória. Não tem. Ele mapeou como o consumo de energia afeta irremediavelmente a capacidade do planeta de sustentar a vida. E as projeções geraram 3 cenários universais. E quase nenhum deles tem um final feliz para quem está acompanhando essa história, né? Pois é. O primeiro é o cenário de extinção em massa. A civilização cresce exponencialmente, queima recursos sem freio nenhum, a temperatura do planeta dispara e a população desmorona rapidamente até sobrar uma fração ínfima. E essa fração é incapaz de manter qualquer tipo de tecnologia espacial. Voltam para a Idade da Pedra, praticamente. Exato. O segundo cenário é o colapso.
A espécie até percebe o desastre iminente e começa a fazer a transição para energias limpas, mas faz isso tarde demais. O estrago já está feito. Sim, o ecossistema já passou do ponto de inflexão, do ponto de não retorno e desaba junto com a civilização. Cara, o que levanta uma questão aterrorizante. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o debate sobre mudança climática na Terra costuma ser tratado muitas vezes como um problema puramente político. Ou econômico, né? Sim, mas a gente está só reportando os dados das fontes aqui, sem tomar partido, e os modelos matemáticos do Adam Frank sugerem que isso é uma lei implacável da termodinâmica. É pura física. Toda espécie jovem e em fase de industrialização vai, inevitavelmente, aquecer seu próprio planeta. Então a pergunta é, a Terra não estaria apenas passando por uma crise política, mas nós estaríamos encarando o nosso próprio grande filtro neste exato momento histórico? É exatamente isso que os dados apontam. E olha, o único cenário do Frank que resulta em sobrevivência é a sustentabilidade, que exige uma coordenação global absolutamente absurda para abandonar os combustíveis primários muito antes da crise sequer se instalar. O que parece bem difícil na prática. Muito. Mas há um detalhe ainda mais restritivo nessa história toda de filtros. Existe um grande filtro que atua muito antes da Revolução Industrial. Ele foi documentado na pesquisa do Amedeo Balbi e, de novo, do Adam Frank. Ah, o gargalo de oxigênio? Esse mesmo. Eu confesso que esse conceito foi um ponto de virada na minha leitura do material, porque ele traz a ideia de que a inteligência de uma espécie não garante de forma alguma o avanço da tecnologia. Sim, porque a química básica do universo é inegociável. Pensa bem, a nossa atmosfera terrestre tem cerca de 21% de oxigênio. Essa é a margem ideal. Como assim ideal? É o suficiente para permitir a combustão, o fogo aberto, sem que a atmosfera inteira seja inflamável, entendeu? O fogo permite o cozimento de alimentos que, evolutivamente, impulsiona o desenvolvimento cerebral. Mas, acima de tudo... O fogo permite a metalurgia? Exatamente. A capacidade de derreter ferro, cobre e forjar ferramentas. Tá, mas e se um planeta habitável tiver um pouco menos de oxigênio, digamos, uns 18%? Com 18% de oxigênio na atmosfera, um planeta pode ser perfeitamente habitável para a biologia. Ele pode ter florestas imensas, animais super complexos e até uma espécie incrivelmente inteligente construindo cidades de pedra ou madeira. É como nascer com o cérebro de um gênio da computação, mas num mundo onde a eletricidade nunca vai existir. Perfeita analogia. Porque um galho seco riscado contra uma pedra, numa atmosfera de 18% nunca vai gerar uma faísca sustentável, e sem o fogo contínuo é fisicamente impossível derreter metal. E sem metalurgia, não há fios de cobre. Não há fios, não há eletricidade, não tem ondas de rádio, não tem computadores e muito menos foguetes. Nossa! O que leva a gente, nas fontes, ao conceito dos mundos aquáticos, que foi teorizado pelo astrofísico e autor David Brin. Sim, essa teoria é fascinante. Porque a galáxia pode estar abarrotada de oceanos globais sob camadas de gelo, sabe? Abrangendo ali seres com a inteligência de um polvo hiperevoluído, debatendo filosofia nas profundezas do mar. Mas vivendo na água e sem oxigênio gasoso suficiente, o ambiente físico barra completamente qualquer progresso tecnológico em direção ao espaço. A conclusão chocante desse gargalo de oxigênio é essa. A biologia complexa e a inteligência podem ser comuns pra caramba no universo, mas a indústria espacial e a metalurgia seriam acidentes geológicos e atmosféricos absurdamente raros. Literalmente uma loteria cósmica. Uma loteria dificílima de ganhar. Mas olha só, vamos forçar o argumento aqui. Vamos supor que existam espécies que tiraram a sorte grande. Venceram o clima, forjaram metal, dominaram o espaço e estão por aí. Tá, vamos assumir que eles existem. Se eles existem, por que o silêncio? Por que ficar esperando um sinal de rádio amigável presume que essas inteligências querem falar com a gente? E se o silêncio for uma escolha tática, fria e super calculada? Aí a gente entra de cabeça na área das explicações intencionais.
E a mais amigável entre elas, e eu coloco amigável entre muitas aspas, é a hipótese do zoológico. Proposta pelo astrônomo John Boole lá em 1973. Isso. A premissa é que essas supercivilizações operam com uma ética estrita de não interferência. O nosso sistema solar seria, na visão deles, uma espécie de reserva natural protegida. Tipo um parque nacional mesmo. Exato. Eles nos observam de longe, só esperando que a gente alcance um certo nível de maturidade moral ou tecnológica antes de fazer qualquer contato. E o mais doido é que tem cientistas humanos que não querem esperar o tal convite, né? O Instituto SETI, que é focado na busca por inteligência extraterrestre, tem os debates super acalorados sobre o MET. Que é a sigla para Mensagens para a Inteligência Extraterrestre. Isso, liderado por figuras como Douglas Vakosh. O objetivo dessa galera é literalmente enviar coordenadas e saudações pesadas para sistemas estelares próximos. O que eles já começaram a fazer, inclusive. Sim, em 2017 eles usaram uma antena na Noruega para disparar sinais para uma estrela a 12 anos-luz daqui. A justificativa deles é que a gente precisa meio que latir através das grades do zoológico para mostrar aos nossos supostos observadores que já somos adultos e estamos prontos para a comunicação. Só que isso é o que muitos críticos consideram um risco civilizacional de proporções inimagináveis, porque a hipótese do zoológico ela tem um viés muito antropocêntrico, sabe? Ela presume que nós somos fofinhos, especiais e merecemos ser protegidos. E o universo pode não dar a mínima para nós. Exato. A antítese absoluta disso é a hipótese da floresta escura, que ganhou o mundo através daqueles livros de ficção científica do Liu Cixin. A floresta escura destrói completamente qualquer pingo de otimismo que alguém possa ter. Sim, é uma visão aterrorizante. O universo não seria uma federação unida, tipo Star Trek, seria uma floresta sombria à noite, cheia de caçadores furtivos fortemente armados, todos prendendo a respiração no escuro. E a lógica por trás disso é o problema da latência da comunicação. Imagina só, uma civilização descobre a outra a 100 anos-luz de distância. Por causa do tempo que a luz leva para viajar, é fisicamente impossível estabelecer um canal de diálogo rápido para saber se a outra espécie é pacífica ou agressiva. Não dá para mandar um oi e receber a resposta na mesma hora. Não dá. E pior, mesmo que a espécie detectada seja primitiva hoje, em 1000 anos ela pode ter um avanço tecnológico explosivo e se tornar uma ameaça mortal para quem a descobriu. E 1000 anos para o universo não é nada. Nada. Então, na teoria dos jogos, se você aplicar isso numa escala galáctica, a única jogada que garante a sobrevivência absoluta é o ataque preventivo. Então, o que tudo isso significa? Se a hipótese da floresta escura for remotamente possível, nós não estamos sendo extremamente ingênuos ou, sei lá, até suicidas ao enviar ativamente mensagens de rádio com o METG, gritando a plenos pulmões, estamos aqui pro cosmos? Muitos cientistas diriam que sim, que é suicídio. Porque se uma civilização detecta a outra, a tática imediata é apertar o botão de aniquilação silenciosa antes que o outro lado faça o mesmo. Fazer barulho atrai a morte. Fazer barulho é o fim. O silêncio que a gente vê no céu, então, não seria ausência de vida, seria uma política de sobrevivência de um universo aterrorizado. É uma questão de política galáctica. Tem também aquela variação mais satírica que a gente viu, mas igualmente profunda, que está lá nas compilações de teorias anômalas, a hipótese feitos de carne. Ah, essa é fantástica, inspirada num conto do Terry Bisson. Imagina se civilizações que superaram a mortalidade fundindo as próprias mentes a maquinários imortais. Aí, quando as sondas deles chegam à Terra e detectam sinais de comunicação, eles analisam a biologia humana e sentem uma repulsa imediata. Nojo mesmo. Sim. Para eles, a ideia de fazer diplomacia com seres orgânicos perecíveis, literais pedaços de carne capazes de gerar ondas sonoras para falar, é algo tão bizarro e nojento que eles ativamente bloqueiam o nosso sistema solar e simplesmente seguem viagem. O que traz uma epifania fundamental para essa discussão. Ficar construindo gigantescos radiotelescópios e apontando para constelações longínquas, esperando um alô amigável de uma floresta escura ou de um império de máquinas intolerantes, pode ser a abordagem completamente errada. Olhar para o lugar errado. Se uma inteligência superior estivesse interessada em nós,
seja para estudar, monitorar ou só documentar a nossa própria extinção climática, ela não gritaria de volta no rádio. Faz sentido. Ela enviaria sondas autônomas e perfeitamente silenciosas para o nosso quintal, o que valida totalmente a reviravolta bizarra da ciência moderna que a gente viu nos relatórios. Parar de olhar apenas para exoplanetas lá longe e começar a aplicar o rigor científico ao nosso próprio espaço aéreo. Depois de vagar por todas essas teorias sombrias, a gente finalmente volta para casa. Houve uma quebra de estigma monumental nos últimos 5 anos, né? Com certeza. O termo OVNI, que era supercarregado de teorias das conspirações, chacota, aquela coisa toda, foi totalmente aposentado pelas instituições formais. A comunidade científica e militar passou a usar a sigla UAP, que em português traduz para Fenômenos Anômalos Não Identificados. E o foco agora está puramente nos dados inexplicáveis, na ciência observacional. Os relatórios do Pentágono, analisados pela AARO, que é o Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios, deixam isso claríssimo. O material que a gente destrinchou mostra uma parceria inédita entre a AARO e a Associated Universities, a AUI. E o ponto é que o grande problema que eles tentam resolver ali não é provar que são alienígenas ou algo do tipo. É um desafio brutal de ciência de dados. Exato. Como separar o sinal real do ruído. Porque a nossa atmosfera está cheia de lixo orbital, tem drones civis, balões meteorológicos e reflexos atmosféricos bizarros que causam falsos positivos o tempo todo nos sensores dos caças. Sim, o céu está poluído de informação. O workshop liderado por essas instituições detalha justamente a urgência de criar metadados padronizados. Eles querem treinar modelos de inteligência artificial, claro, sob estrita supervisão de analistas humanos, para cruzar dados de radar, leituras de infravermelho e testemunhos visuais ao mesmo tempo. Mas olha, vale ressaltar que os testemunhos dos pilotos não são apenas sobre luzes borradas na noite. O Ryan Graves, ex-piloto da Marinha Americana, e hoje diretor do comitê focado em UAPs do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica, a AIA, trouxe relatos assustadores sob juramento. E a parte assustadora é como a física dessas coisas desafia totalmente o nosso entendimento atual. Sim. Esse é o ponto crucial que separa, sei lá, um drone militar secreto de uma verdadeira anomalia. Pilotos como Graves relatam encontrar objetos, muitas vezes em formato esférico ou cilíndrico, que são capazes de permanecer totalmente estacionários contra ventos com a força de furacões. E em seguida acelerar instantaneamente para velocidades hipersônicas. O que choca os físicos não é só a velocidade, é a ausência completa de asas ou superfícies de controle de voo. Eles não produzem assinaturas de calor intensa nos radares de infravermelho. O que significa que eles não possuem exaustão de motores a jato tradicionais. E não quebram a barreira do som de forma convencional porque não produzem aquele estrondo sônico característico quando aceleram. E a gente precisa deixar claro aqui, nenhuma tecnologia aeroespacial humana no mundo opera com esses parâmetros termodinâmicos. Nenhuma! E essa mudança de paradigma fez as universidades civis finalmente acordarem. Graças a Deus, não é mais um monopólio militar. Iniciativas civis e acadêmicas estão surgindo com força. O astrofísico Avi Loeb lançou o projeto Galileu em Harvard para escanear a atmosfera usando instrumentos científicos. E tem também o trabalho incrível do Centro de Pesquisas IFEX na Universidade de Würzburg, na Alemanha. Eles mostram como isso deve ser feito na prática. Eles não estão lá esperando alguém relatar uma luz estranha. Eles desenvolveram a AllSkyCam. É uma infraestrutura autônoma impressionante que integra câmeras de altíssima precisão focadas no céu o tempo todo. A ideia deles é fazer a IA cruzar os dados dessas câmeras diretamente com o transponder das autoridades de aviação alemã. Se um ponto se move de forma estranha no céu e não tem o registro de voo comercial, o sistema foca nele automaticamente. O argumento defendido por pesquisadores como o Michael Sifoni nessas fontes é que não adianta nada a gente ficar filosofando sobre o paradoxo de Fermi sem fazer medição local rigorosa. É separar a ficção científica da necessidade metódica de catalogar o que está no céu, né?
Exato. A ciência exige coleta reprodutível. A instalação dessas redes de câmeras com sensores térmicos e óticos cria uma malha de captura real. A gente tira a investigação da mão de testemunhas assustadas com fotos borradas de celular e passa para sistemas cibernéticos. O que nos leva a uma analogia que, honestamente, coloca a humanidade no seu devido lugar. Qual? Pensa bem, nós estamos instalando dezenas de câmeras 4K de última geração, tentando rastrear objetos no céu, igual a gente instala a câmera na floresta para capturar a imagem de um animal raro. Sim. Mas, considerando que essas sondas possuem uma física que quebra as leis da termodinâmica humana, a nossa tentativa frenética de monitorar essas anomalias com IA e radares não seria o equivalente a uma colônia de formigas tentando entender a mecânica de um drone militar que está pairando sobre o formigueiro? É uma excelente imagem. As formigas até percebem a sombra e o vento das hélices, mas o cérebro biológico delas não tem os conceitos básicos de eletromagnetismo ou aerodinâmica para processar o que elas estão vendo. Olha, é um paralelo que machuca bastante o ego humano, mas é altamente provável de ser verdade. A disparidade de evolução tecnológica não seria medida em décadas, mas em milhões de anos. Nossos sensores infravermelhos e nossos superalgoritmos de IA podem estar captando apenas o escape superficial da coisa toda. Pequenas perturbações no ar. Exato. Deixadas por maquinários que operam em camadas da física que nós sequer matematizamos ainda. No entanto, mapear essas sombras, por menor que seja nosso entendimento, é o primeiro passo inescapável do método científico. É o que dá para fazer agora. E olha, a jornada dessa nossa conversa hoje percorreu espectros inimagináveis. Para quem está ouvindo a gente fazer esse resumo, saímos da quietude opressiva da matemática galáctica e daqueles cálculos frios da equação de Drake. Navegamos também pelos bolsões isolados criados pela teoria da percolação. Passamos pelos terrores biológicos e ambientais dos grandes filtros, entendendo como o oxigênio e a mudança climática podem atuar como os verdadeiros carrascos da evolução. E, por fim, pousamos de volta na nossa própria biosfera, né? Na linha de frente da ciência de hoje, nesse esforço coordenado para desvendar os WAPs. Sim. E a linha central que amarra todas essas teorias e dados é que o paradoxo de Fermi, no fundo, funciona como um grande espelho. Exatamente. Observar a escuridão do espaço ou analisar a física de um WAP nos obriga a olhar para a própria vulnerabilidade humana. Isso nos força a questionar: somos nós uma faísca biológica única que conseguiu a proeza de usar fogo e moldar o metal, e por isso deveríamos ser preservados? Ou será que o silêncio lá fora é um aviso inegociável de que, estatisticamente, civilizações arrogantes simplesmente não sobrevivem aos seus próprios filtros e o nosso tempo está muito curto? É a grande questão. E para fechar essa nossa exploração de hoje com impacto para quem está escutando refletir, e isso é algo que estava nas fontes do Gizmodo e a gente guardou para o final, há um último conceito fascinante. Uma ideia do Robin Hanson. Ah, os alienígenas Grab e a hipótese da simulação. Isso. A premissa de que talvez nós sejamos os primogênitos. E se a gente não está vendo ninguém porque a humanidade é a primeira a nascer. É uma mudança de perspectiva brutal. Sim. O universo inicial era muito caótico, radioativo e violento para permitir a vida estável. O cosmos apenas recentemente esfriou para que ecossistemas prosperassem sem serem aniquilados. Então o silêncio não existe porque as civilizações morreram, mas porque nós somos a primeira turma a chegar na sala de aula. Exato. Pense nisso. E se os alienígenas antigos, super avançados e expansionistas que estamos procurando pelo universo com telescópios, na verdade, fomos nós mesmos, a nossa própria humanidade daqui a alguns milhões de anos. E a versão ainda mais vertiginosa e bizarra que foi sugerida é que toda a busca cósmica é desenhada e o universo está vazio porque tudo isso é apenas uma simulação em um supercomputador. Nós não estamos em um universo base. Não. Estaríamos dentro de um ambiente isolado, rodando um cenário com um único objetivo prático de analisar como e se uma civilização tecnológica emergente consegue sobreviver à sua própria infância. Um laboratório sem vizinhos para nos distrair. Resta saber se nós vamos conseguir passar nesse teste antes que alguém simplesmente desligue o servidor. Refletir sobre esse silêncio todo é perceber que, no fim das contas, a responsabilidade pela sobrevivência é inteiramente nossa.